O conhecimento histórico permite afirmar que a eclosão da Primeira Guerra Mundial deu grande impulso ao desenvolvimento industrial brasileiro, na medida em que, então, a partir do comando, nós vamos ter que identificar a alternativa que relacione de maneira correta a Primeira Guerra Mundial e o desenvolvimento industrial brasileiro. Vamos para as alternativas. Alternativa A. A ampliação do mercado externo impulsionou a produção de bens de consumo e de máquinas e equipamentos, contribuindo para a consolidação do capitalismo industrial no país após a guerra. Quando nós pensamos o surto de industrialização do Brasil no contexto da Primeira Guerra Mundial, ele se dá por uma industrialização de substituição. Como assim? O Brasil tinha o hábito de importar, antes da Primeira Guerra Mundial, produtos industrializados de outras nações, com destaque para nações da Europa e Estados Unidos. A partir do momento que essas indústrias começam a se voltar para a produção bélica, o Brasil ele sente falta desses produtos industrializados e começa a estimular uma indústria nacional para a produção de bens de consumo. Então nós temos aí uma substituição. Antes se exportava, agora começa a produzir internamente. Então, nesse caso, nós não vamos ter uma industrialização associada ao pós-guerra. Nós estamos associando ao processo de guerra. A partir do momento que a guerra se encerra, essas nações que estavam em combate voltam a produzir bens de consumo que serão melhores ou mais baratos do que os produzidos dentro do Brasil, o que vai acabar gerando um enfraquecimento da indústria nacional por não ser capaz de competir com esses produtos que até então eram importados e voltam a ser importados no pós-guerra, o que faz com que a alternativa A esteja errada. Alternativa B. A conversão da indústria europeia à produção bélica levou a uma diminuição gradual das importações brasileiras de produtos industrializados, com o consequente estímulo à produção nacional. A alternativa B é a alternativa correta. De fato, a dificuldade de acesso a produtos industrializados importados pelo Brasil acabou estimulando a produção nacional. Então, a alternativa B, correta. Alternativa C. A indústria passou a desenvolver-se a passos largos e novos produtos começaram a ser produzidos no país, como bens de consumo duráveis, para atender à demanda dos países em guerra. A produção brasileira industrial é uma produção de substituição. Então, nós não vamos conseguir atender às demandas dos países em guerra, né? E também não será um desenvolvimento a passos largos. É um pequeno surto industrial que, após o término da guerra, vai acabar sofrendo ali com a concorrência internacional e o Brasil vai se desindustrializar no pós-guerra, o que faz com que a alternativa C esteja errada. Alternativa D. O Estado passou a intervir fortemente na economia, possibilitando a criação e desenvolvimento de indústrias de base e de produção de bens de consumo para atender às necessidades do mercado. No caso desse pequeno surto de industrialização no Brasil no contexto da Primeira Guerra Mundial, não há ainda uma forte intervenção estatal que vai acabar favorecendo a indústria de base. Essa indústria de base e essa forte intervenção estatal nós vamos perceber no contexto da Era Vargas, que é posterior à Primeira Guerra Mundial. Por isso, a alternativa D também está errada. A alternativa E. O empresariado estrangeiro, com sua técnica e capital, prestou grande ajuda na construção do Parque Industrial Brasileiro e no desenvolvimento da produção voltada para os países em guerra. Nós não vamos ter essa grande ajuda do empresariado estrangeiro. Pelo contrário, esse empresariado estrangeiro está focado na indústria bélica para atender a demanda de guerra. E depois ele vai voltar à produção de bens de consumo e vai gerar uma concorrência com a produção nacional, o que faz com que a alternativa E também esteja errada. Então, mais uma vez, a alternativa B, correta.